Fala aí, pessoal, tranquilo? Quanto tempo que a gente não se fala, quanto tempo que a gente não se vê por aqui, né? Eu tô andando com a vida bem corrida aí, então não tá me dando tempo para poder postar. Eu tenho lido bastante porque é um vício, mas eu não tô conseguindo editar vídeo para postar e tal. Mas hoje eu consegui um tempinho e vou postar sobre um livro aí que eu li há algum tempo atrás, que se chama A Forma da Noite. Eu tô até com a sinopse dele aqui para já a gente ler. E cara, ele é um livro de uma escritora que eu gosto muito, que eu adoro os livros dela, e por sinal é a escritora aí que escreveu um dos meus livros preferidos, né, que é O Jardim de Ossos. Então, cara, antes da gente comentar sobre esse livro, lembrando que os meus vídeos aqui eles não são resenha, eu não gosto de ficar contando sobre o livro, falando as coisas sobre o livro diretamente, igual o pessoal costuma fazer, para não estragar a graça aí de quem vai ler e tal, porque é sem graça você ler um livro que já falaram tudo para você. Vamos então ler a sinopse aqui do livro, beleza? Só pra gente poder fazer uns comentários breves aí do que eu achei e tal. A Forma da Noite, né, da Tess Gerritsen. Eu vou ficar falando a pronúncia dela errada, porque eu sempre falei a pronúncia do nome dela errado. Eu tive a oportunidade, vou deixar o livro aí na tela, eu tive a oportunidade de comprar esse livro aí na Bienal e tal. E cara, eu tava muito ansioso para ler esse livro. Então vamos lá, aí já tem uma aqui, já começa com uma publicação, né, com um comentáriozinho de editoras e tal, essa envolvente história de Casa Mal Assombrada, vai prender os leitores desde a primeira página e tal. Depois de uma tragédia indescritível, Eva Colette, ou Ava Colette, depende de como você vai pronunciar o nome, né? Eu li como Eva. Consumida pela culpa, foge de Boston e encara refúgio na remota cidadezinha de Tucker Cove, em uma antiga casa chamada Broadsworth. Tendo apenas a companhia de Hannibal, seu gato, ela espera conseguir trabalhar em seu livro de culinária, que há meses tenta sem sucesso finalizar. No casarão isolado à beira-mar, Eva encontra a paz, até começar a ouvir barulhos estranhos. Ao voltar de uma caminhada, Eva vê uma figura parada no miradouro de Broadsworth. Mas não pode haver ninguém lá. As tábuas do piso daquela parte da casa estão deterioradas e todas as portas foram mantidas fechadas. Dizem que o capitão Jeremy Brody, figura proeminente na cidade durante o século XIX, experiente marinheiro, assombra a casa desde a sua morte. Então, certa noite, Eva acorda e se depara com sombras em seu quarto. Uma aparição que lhe parece muito real e que inclusive lhe faz uma proposta. Mesmo questionando a própria sanidade, Eva aceita o convite de Jeremy Brody a um universo proibido e passa a aguardar ansiosamente as visitas do espectro do capitão. Entretanto, por mais que o capitão e sua recém-encontrada inspiração para o livro lhe sirvam de distração, Eva descobre que a casa que tanto adora guarda um segredo terrível. Um segredo que os moradores de Tucker Cove não querem que venha à tona. Todas as mulheres que viveram em Broadsworth também morreram lá. Seria o fantasma do Capitão Brody o responsável? Ou um assassino de carne e osso à solta? Eva precisa descobrir a verdade antes que tenha o mesmo destino das antigas moradoras da casa. A Forma da Noite é uma história de suspense e desejo. Um livro em que Tess Gerritsen, autora do best-seller como O Clube de Mephisto e O Cirurgião, pergunta ao leitor até onde você iria para fugir da culpa. E nos oferece um trailer de arrepiar os cabelos, respostas que só podem ser encontradas lidando com nossos próprios fantasmas. Bom, galera, então é isso, né? Eu vou deixar, como eu falei aí, a fotinho do livro. E, cara, assim, vamos lá, vamos falar o que eu achei do livro. De cara, eu já posso dizer que eu me decepcionei um pouco. Não é um livro ruim, tá? Nem de longe. A Tess é uma escritora incrível, cara. Ela tem uma leitura excepcional. Os livros dela têm uma leitura muito fácil, que flui muito bem. Não é amassante, não é cansativo.
Eu li esse livro em um dia. Realmente é um livro que te deixa curioso, que te prende. Desculpa, galera. É um livro que te deixa curioso, um livro que te prende até o final, que envolve muitos mistérios e tal. Mas eu, assim, primeira coisa que eu vi vários comentários de pessoas famosas e tal, que sempre comentam lá, aí... cara, me fugiu o nome do negócio. Quando você vai ver a sinopse do livro, tem uns comentáriozinhos, né, de outras pessoas que leram, de outros escritores, ou de revistas e tal. E, cara, tinha muita gente falando muita coisa legal, que o livro era de arrepiar, que o livro era de, tipo, te deixar bolado, uma história que você nunca ia esquecer e tal. E eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, e por isso que eu fui atrás dele para comprar. E eu acho que, de repente, por ser um livro da Tess, e por ser a escritora de um dos meus livros favoritos, como eu falei, que é o Jardim de Ossos, que realmente é um livro que me abalou psicologicamente, assim, que mexeu com o meu psicológico. Não me abalou é uma palavra muito forte, mas que mexeu com algumas partes. Eu li assim, dava nervoso de ler. Ela conseguiu ser muito realista nesse livro do Jardim de Ossos em algumas coisas, e conseguiu passar muito bem assim a sensação dos personagens. Então, por isso que se tornou um dos livros preferidos. E talvez por isso eu fui com muita sede ao pote, esperando demais desse livro, e acabei me decepcionando um pouco, porque eu achei um livro bem fraco, achei a história um pouco sem sal, apesar de que é uma história legalzinha, é uma história envolvente. Cara, eu vou dar... Se você não quer nenhum spoiler zero do livro, você dá uma pulada aí alguns segundos pra frente, porque eu vou fazer um comentário aqui que é um spoiler ridículo. Não vai mudar em nada a história e praticamente já foi dito aí na sinopse do livro. Mas, cara, então, antes de eu começar a falar de novo, pula aí uns 30 segundos pra frente ou 40 segundos pra frente do vídeo aí se você não quer ver absolutamente nada do livro, mas como eu acabei de dizer, o que eu vou falar é bem simples e não vai mudar em nada a história, nem o desfecho da história. Cara, a personagem lá, ela tem um envolvimento com esse fantasma, né, lá na casa, lá na casa mal assombrada, que ela vai passar aí uns dias para poder tentar escrever o livro dela. Ela tem o passado dela misterioso, que vai sendo revelado aí ao decorrer da história. Em alguns pedaços do livro eu achei que eu tava meio que lendo 50 Tons de Cinza. Mas calma aí, para quem já leu o livro. Eu achei que seriam 50 Tons de Cinza, mas na verdade não foi. Mas eu levei até um susto, falei, não é possível que a Tess vai fazer um negócio desse, vai fazer uns 50 Tons de Cinza com um fantasma, não é possível. Mas não, era uma outra pegada, foi para um outro lado e eu fiquei mais tranquilo. Mas a história ficou bem clara, na metade do livro aí meio que já foi ficando claro o que era a história, pelo menos algumas partes, não todas. Mas o mistério assim foi tomando uma forma bem clara pra mim. E, cara, o final do livro eu não sei se eu perdi alguma coisa. Eu li esse livro em um dia, então eu li ele muito rápido. Eu peguei ele pra ler um domingo aí, mais ou menos no finzinho da tarde, e terminei ele de ler no mesmo domingo. Eu tenho a leitura rápida e tal, então eu não sei se de repente por isso, não sei se eu cochilei. Eu lembro que quando eu terminei de ler o livro, eu até voltei umas páginas pra trás pra ver se eu tinha perdido alguma coisa ou se eu tinha pulado página sem querer. Eu achei que a história ficou um pouco não amarrada, o final. Eu achei que o final deixou um pouco a desejar, eu esperava um final diferente. Algumas partes, como eu acabei de falar, eram extremamente conclusivas e intuitivas conforme você vai lendo. Então, bastante coisa do mistério, e são vários mistériozinhos, né? Tem o passado dela, tem o mistério do fantasma, tem os mistérios das mulheres que morreram na casa, que tá na sinopse, isso não é um spoiler. Então, alguns desses mistérios vai ficando bem claro e bem óbvio no decorrer do livro. E o único mistério que não é óbvio, que é o que, por sinal, te deixa mais curioso, cara, no final do livro ele não é meio que revelado, então você fica a Deus dará, assim, pelo menos eu fiquei. Eu não sei se eu perdi alguma coisa no decorrer da história, não sei. Sei lá, cara, eu sei que o final da história pra mim não ficou bem amarrado. Eu fiquei meio assim, sem entender 100% do que aconteceu. Eu não sei se essa de repente era uma intenção mesmo da Tess fazer isso, para que a gente tirasse as nossas próprias conclusões, e por isso ela não finalizou o livro de uma forma tão explícita, com uma explicação tão explícita, para que a gente pudesse tirar nossas próprias conclusões.
Mas eu achei que o final ficou um pouco não amarrado, de repente talvez um pouco corrido, já que a história foi toda bem conduzidazinha e o final foi meio que instalado assim e acabou. Então eu achei que poderia ter sido um final um pouco diferente, mas apesar de que, como eu acabei de falar, eu acho que de repente ela tenha feito de propósito, que o intuito dela seja esse mesmo, não deixar explícito, para que a gente possa tirar nossas próprias conclusões aí do que aconteceu durante a história. Bom, no geral é um livro bem legal, vale a pena ler, é uma leitura bem agradável, uma escrita bem agradável, afinal a gente está falando da Tess, sou fã dela, então sou suspeito para falar. Como eu falei, é um livro bem agradável, uma história bem interessante, não é uma história surpreendente nem super inovadora, mas é interessante, foi um livro interessante. Só me decepcionou um pouco porque de repente, por ser a Tess, eu esperava mais do livro. Como eu comentei aí no início do vídeo, eu falei que muita gente comentou que era um livro assustador, com muito suspense, uma história que ia te marcar pra vida inteira e tal, blá, blá, blá. Cara, não tive nada disso, não senti medo, não senti nervoso, não me passou suspense, não passou nada. Foi bem fraco, parecia que eu tava vendo assim, um filme de sessão da tarde, pra ser sincero. Não me envolveu, a personagem não me envolveu, cara. A parte de terror, assim, pra mim não existiu, parte de suspense tão pouco, cara, então deixou muito a desejar pra mim. De repente, se fosse um livro de outro autor, estaria razoável, mas por se tratar da Tess, eu achei um livro um pouco decepcionante. Porém, não ruim, e como eu já falei em diversos outros vídeos, isso é uma opinião particular minha, bem pessoal. Não tem nada a ver com a sua, não tem nada a ver com a dele, não tem nada a ver com a dele ali, nem com a de você aqui atrás, nem com o fantasma que tá me olhando ali. Não tem nada a ver com isso, tá? É uma opinião bem minha, então não se sinta ofendido se você leu, se você gostou do livro e tal, não tem nada a ver, tá? Só tô dando a minha opinião, que não vale de nada. É só pra quem tiver interesse em ler o livro aí e sei lá, compartilhar. Beleza? Então é isso, deixa um comentário aí, você já leu esse livro, você gostou desse livro, o que você pensou sobre esse livro? Se você quiser conversar sobre o final do livro, manda mensagem lá pro nosso Instagram, cara, eu não conheço ninguém que leu esse livro ainda, assim, no meu círculo de amizade, então eu não debati com ninguém, mas se você também estiver na mesma situação e quiser debater aí alguma teoria sobre o final do livro, estamos aí, é só mandar mensagem lá no Instagram. Beleza? Bom, galera, o vídeo já ficou muito longo, então é isso. Forte abraço, eu espero estar com mais tempo para trazer mais vídeos aqui para o canal, dos livros que eu tenho lido livros bem interessantes, mas infelizmente eu estou sem tempo para editar e sem tempo para vir postar aqui, mas eu espero conseguir regularizar um pouco isso em breve, beleza? Então, abraço, muito obrigado, comenta aí o que você achou do livro, comenta aí o que você pensou, sei lá, beleza? Falou, fui, tchau, tchau!